Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho aqui responder algumas perguntas que eu achei de muita relevância, né, que foram me enviadas por e-mail. E eu imaginei que fosse mais útil trazer as respostas a público, porque são dúvidas muito comuns no meio daqueles que desejam se iniciar nas práticas mágicas, tendo em vista que a informação, né, é um consenso, pelo que eu pude perceber, conversando com muitas pessoas que estão buscando, né, a verdade no meio magístico, no ocultismo, no esoterismo. É um consenso que a informação é fragmentada, de que muita gente fala sobre o mesmo assunto de formas diferentes, então dá margem para muitas dúvidas, né? E até uma coisa que esse espectador do canal mandou, né, para mim nesse e-mail, que eu achei muito interessante a visão dele, a interpretação daquele trecho, né, do ocultismo que diz que quando o aluno está pronto, o mestre aparece. É o momento em que toda essa bagagem que foi captada através das leituras, de toda a informação que é recebida, de repente elas começam a se concatenar e o aluno passa a ter então uma compreensão daquilo tudo de uma forma mais completa, né? Aquilo se torna mais coeso. Então achei muito interessante essa interpretação dele desse trecho do ocultismo, né? Desse axioma. A primeira pergunta que ele traz é: por onde começar na magia? Né? Então eu também me fiz essa pergunta, eu também busquei em muita leitura uma liturgia que fosse conveniente para aquilo que eu desejava. Então eu entendi que era necessário que eu começasse buscando uma conexão com as esferas superiores em primeiro lugar, né? E é isso que a gente observa pelos grimórios, onde se faz uso de tanta liturgia que leva o operador a buscar uma conexão com a esfera superior e com o Criador do universo, para depois restabelecer qualquer outra conexão, seja com anjos, com daimons, com demônios, com espíritos de mortos ou elementais. Então, assim, primeiramente, o ideal é que se busque essa conexão. E por isso, depois de fazer toda a pesquisa que eu fiz e chegar a uma liturgia onde eu pudesse fazer uma ritualística segura, eu entendi que seria bom eu colocar esse conhecimento que eu obtive à disposição das pessoas que estão começando, né? Que não tem esse norte. Então eu peguei todas as minhas anotações, que no final se tornaram um grimório, que é a base que eu utilizo para fazer a minha ritualística, e coloquei disponível aqui no canal. Vocês podem ver que todos os vídeos do canal terminam, né, com um texto onde eu digo que é possível fazer o download aqui no canal. Então, isso que eu coloco aqui no canal, um e-book disponível, com o nome de Grimório Adaptado, Como Falar com Deus e os Anjos e Ser Atendido, é uma coesão de toda a informação que eu obtive ao longo da minha pesquisa e prática e alguma experiência, né, para que o operador adquira ali um entendimento acerca de alguns fundamentos necessários e possa ter então uma base litúrgica para poder iniciar as suas operações. Então, esse material que eu coloco disponível aqui já é uma boa base, no meu entendimento, para se iniciar nas práticas mágicas. A outra pergunta diz o seguinte: a prática deve ser purista ou moderna? Né? Então, isso dá o seguinte entendimento: o que seria o purista? Isso eu vejo que está relacionado também com a pergunta seguinte, onde ele questiona se as ferramentas devem ser conforme os grimórios, né, citam, ou se podem ser adaptadas, né? Se seria correto fazer isso. Olha, eu entendo o seguinte: eu fiz as ferramentas de forma adaptada porque eu não tinha condições de fazer as ferramentas conforme diziam os grimórios, né? Algumas coisas eu segui conforme dizia o grimório, mas tem coisas que estão absolutamente fora da realidade da maioria das pessoas. Então, por exemplo, a maioria das pessoas não vai ter a soma de dinheiro que pode ser absurda dentro da realidade financeira da maioria das pessoas para construir, mandar fazer um anel de ouro, ou para mandar fazer um lâmen de ouro, né, para acessar energias ou consciências de aspecto solar.
Então, uma forma mais viável, né, economicamente, para se atingir esse objetivo seria, por exemplo, fazer o material em um material de prata e mandar banhar a ouro. Isso seria uma forma interessante de fazer isso. Muita gente adapta de outra forma, né? Faz, por exemplo, em papel. Então faz um papel amarelo ou pega um papel e pinta de amarelo, e tudo isso com o material devidamente consagrado, né? A tinta consagrada, pincel consagrado, papel consagrado, tudo seguindo aí aquilo que é orientado no Grimório, para que esse material esteja condicionado a receber essa carga energética de intenção, de Kavaná, que vai ser inserida ali para que se busque as energias do Criador a serem imantadas nessa ferramenta que está sendo confeccionada. Na verdade, isso é um ritual planetário, no meu entendimento, porque faz uso de dias e horas planetários, de fases da Lua, e busca ali através de uma liturgia, de uma escrita mágica, né, utilizando-se de trechos dos salmos, de trechos das escrituras hebraicas, ou em latim, né, porque apesar de estar no idioma latino, fazer uso do alfabeto latino, também é um trecho que busca a essência dessa palavra que tem sua origem hebraica ali nas escrituras, e tem a intenção de trazer e canalizar essa energia divina para que ela seja carregada como uma espécie de bateria ali naquela ferramenta, né? E essa ferramenta então vem a direcionar essa energia de acordo com a Kavaná, a intenção do operador. Então eu vejo o seguinte, o entendimento que eu obtive através das leituras é de que, pelo que eu entendi, por exemplo, na Botânica Oculta de Paracelso, né, onde fala ali do trecho da palingênese, que eu até já mencionei em outro vídeo, é de que existe uma carga energética em tudo que existe na criação. Seja de o que a gente entende como algo vivo ou inanimado, né? Então, se você pega uma pedra que você considera que não tem vida, dentro da visão ocultista, né, existe o entendimento de que aquilo ali é uma manifestação de Deus, porque é algo que veio ao mundo da forma. Então, para vir ao mundo da forma, veio pela vontade do Criador. Então, o Criador, com sua palavra, criou tudo. E a sua palavra manifestou o Criador em tudo. Então, tudo é uma manifestação de Deus na criação. Então, uma pedra, ela tem uma propriedade divina que está dentro da sua essência, né? Então, a gente entende que qualquer material que você venha pegar, que venha da natureza, ele traz essa essência divina em si. Então, quando é orientado no Grimório, entende-se que aquele material ali, ele tem alguma propriedade que vai facilitar a canalização dessa energia de uma forma correspondente entre o mundo espiritual na matéria. Então, existe sim uma maior potência quando se faz o uso daquilo que é orientado nos grimórios, né? Quando se faz, por exemplo, se utiliza o ouro tem uma propriedade ou propriedades determinadas que vão fazer com que essa correspondência do espiritual seja imantada naquele objeto e vai trazer uma maior eficácia na ritualística, né? Alguns entendem, por exemplo, que quando você faz um selo de papel ou um pantáculo de papel, não tem o mesmo efeito que um pantáculo feito de metal, porque o papel seria um material que não teria ali propriedades suficientes para abarcar toda essa carga energética que é buscada. Então teria, digamos, uma duração menor, ou talvez uma ineficácia, né, na visão de alguns. Entretanto, eu tendo acesso ali à literatura de Rufus Opus, né, ele explica que é possível sim fazer magia com as ferramentas de uma forma adaptada, que é justamente isso, não segue o método purista, que é o método absolutamente conforme orientado pelos grimórios, né? Então, em vez de você fazer as ferramentas todas daquele material e daquela maneira que é indicada, você vai fazer de uma forma correspondente à sua possibilidade, à sua realidade. Então, isso seria fazer de forma adaptada. Então, fugindo do método purista. Mas eu acredito que sim, dá resultado também, né? Obviamente, se você puder fazer, seguindo a orientação do Grimório, fazer a coisa conforme orientado, você vai ter um resultado possivelmente mais rápido,
mais potente, mais satisfatório talvez, mas não impede que fazendo de forma adaptada você também venha obter resultados, né? Então, outra pergunta também referente a esse mesmo tema, né, sobre as ferramentas, né, ele pergunta onde comprar materiais, né, como velas, madeiras, incensos. Bom, isso hoje em dia é muito fácil de se encontrar, né? Você pode procurar aí na internet, que você vai achar uma infinidade de endereços para comprar incenso, comprar madeira, comprar velas. Então, olha, isso dependendo da tradição, né, vão indicar incensos de correspondência planetária, e alguns vão dizer que, por exemplo, o incenso de vareta não tem efeito, que o incenso que não é aquele que é preparado de acordo com determinada tradição não vai ter efeito. O que eu discordo. Eu acredito sim que o incenso orientado ali dentro de determinada tradição, que segue toda uma correspondência planetária, vai sim, óbvio, né, vai ter um efeito potente. Mas se não é possível para você, ou se você tem uma urgência, precisa fazer algo, buscar esse auxílio da espiritualidade para algo que é urgente, e você não tem à sua disposição todo esse material, que pode às vezes até levar dias, dependendo do local que você mora, até que isso chegue até você, mesmo que você compre pela internet, né? Você então vai fazer uso, vai buscar meios de fazer esse ritual com o que você tem à mão. Então vai procurar nas lojas da sua cidade, possivelmente vai encontrar lá um incenso de vareta, ou talvez um incenso de cone, né? E eu faço uso, por exemplo, de incenso de cone que eu compro nas lojas da minha cidade, às vezes eu compro na internet. Incenso de vareta eu dou preferência a uns incensos que sejam mais naturais, né? Eu não gosto muito daqueles incensos puramente carvão, aquela coisa muito industrializada, né? Eu acho que aquilo ali tem um efeito assim não muito bom, mas se eu não tenho outra opção, eu faço uso, eu faço a consagração daquele objeto, daquele material e faço assim mesmo, mas eu percebo uma carga energética se manifestar de forma mais potente quando eu faço uso de materiais mais naturais, né, o menos industrializados possíveis, em se referindo aos incensos, né? Metal, eu acredito que uma forma mais interessante seria você encontrar um cuteleiro, né, de confiança, passar para ele ali o que você precisa, né? Você vai buscar encomendar isso no dia e hora apropriado, né, conforme orientado no Grimório, e para que ele te entregue isso, de preferência um cuteleiro que já tem alguma experiência, né, na fabricação de ferramentas, né, para essa finalidade, né? Por exemplo, madeira é um problema, porque dentro do sistema de tritêmios, né, orientado que se faça ali o pedestal de ébano, o ébano é uma madeira muito difícil de se conseguir hoje em dia no Brasil. Tem um grupo de pessoas que eu conheço que está tentando conseguir essa madeira já tem um bom tempo, mas as peças que se vê que se tem a possibilidade de importar são peças de um tamanho pequeno e que é o suficiente para fazer a baqueta, mas não dá para fazer o pedestal pela dimensão da peça. Então o ideal seria alguém que tenha condição de ir ao exterior e comprar essa peça no exterior e trazer, que não é uma peça tão grande assim, né? É uma peça pequena aí, de alguns centímetros, né? Mas é muito difícil conseguir ébano. Então, por isso, muita gente não vai deixar de praticar e vai buscar fazer isso de uma forma adaptada, né? Eu, particularmente, utilizava uma tábua da arte feita de papel, que é um papel não tão fino, né? Um papel que eu comprei para essa finalidade, consagrei para essa finalidade. E no dia em que eu resolvi, então, fazer um upgrade e comprar uma madeira mais nobre ali para fazer isso, né? Para fazer a tábua da arte, eu consegui a sucupira amarela. Fui numa serraria, tinha lá umas fatias, né? Que eles tinham cortado de um tronco, escolhi uma fatia no dia e hora, né, de Mercúrio. Comprei essa peça e fiz a consagração da peça com tinta consagrada, pintei ali, né, os desenhos todos da tábua da arte, escrevi os nomes em hebraico, né, os nomes arcangélicos. E quando eu faço as minhas consagrações, né, quando eu consagrei essa ferramenta, e quando eu faço ali os exorcismos das demais ferramentas, eu consigo sentir uma energia muito potente se manifestar nesse material, né, nessa minha nova ferramenta, que eu não conseguia perceber quando eu utilizava uma de papel.
Então, mais uma vez, eu venho comprovar aqui que o material tem sim uma importância muito relevante no ato mágico. Com relação às velas, o indicado é que se faça uso de algo mais natural possível, de preferência que o próprio operador tenha confeccionado, né? Mas nem todo mundo tem a habilidade de confeccionar velas, né? Tem amigo meu que fala que já tentou fazer e virou uma lambança, não conseguiu fabricar. Eu mesmo nunca tentei fabricar a vela. Então eu compro a vela. Só que eu compro a vela, faço toda uma ritualística ali, litúrgica, para poder purificar, né, para exorcizar aquele material. E eu faço as inscrições conforme na clavícula de Salomão, traz lá os sigilos, né, que são feitos ali, que eu compreendi da seguinte forma, né? Aqueles sigilos, no meu entendimento, são correspondências de aspectos angélicos, zodiacais ou planetários, ao contrário do que me foi trazido como uma possibilidade, né, de serem corruptelas de letras ou de símbolos que representassem o nome do Deus Criador. Eu não acredito que seja isso, porque o nome de Deus, ele, segundo a tradição, não é escrito em um material perecível. Então, quando se escreve o nome de Deus, por exemplo, ali numa cópia das Escrituras, e se cometia um erro naquele trecho, esse material não era descartado. Tinha uma pessoa ali responsável por guardar aquele material, porque algo que tem o nome de Deus não deve ser jogado fora. Então, pegava-se aquele trecho ali cometeu-se o erro ali na hora de fazer a cópia, e guardava-se, arquivava-se aquele material com muito respeito e reverência. Então, eu não acredito que escrever um nome de Deus, né, ou um epíteto de Deus num material que vai pegar fogo, vai derreter, vai ser eliminado, né? Não acredito que seja isso. Então, eu tenho para mim que são sim aspectos angélicos ou aspectos de anjos zodiacais, planetários, até porque eu já vi alguns desses símbolos em alguns textos que fazem referência e mostravam esses sigilos referentes a aspectos solares, por exemplo, marciais, ou seja, planetários, né? E também zodiacais. Por isso que eu estou falando isso, né? Por isso que eu estou trazendo aqui esse entendimento, já que alguns deles ou eram muito parecidos ou eram praticamente iguais. Não todos, né? Eu não consegui encontrar todos eles na literatura ainda. Mas como eu já vi alguns deles, eu cheguei nessa conclusão. E então as velas eu compro no supermercado mesmo, vela de parafina mesmo. Mas o ideal seria, por exemplo, fazer uso de velas de cera de abelha, né, que é algo que quando você vai queimar, não vai eliminar ali uma substância tóxica no ambiente fechado onde você vai estar, né, para não prejudicar ali o seu corpo, sua saúde, né? Ficar exposto a um ambiente fechado, onde está sendo liberada ali muita toxina, porque a parafina libera toxina na queima, então isso prejudica a saúde, né? Não é algo muito aconselhável. Aliás, nada aconselhável, né? Apesar disso, eu faço uso de velas com parafina e já houve ocasião em que eu percebi esse efeito negativo de toxina, de estar exposto a essa toxina por muito tempo, né? Porque uma ritualística demora muito tempo. Então, o ideal é dar preferência à vela de cera de abelha. No meu entendimento, isso seria mais saudável, né? E até por ter essa correspondência com algo que é orgânico, que vem da própria natureza, né? Sofreu pouca manipulação industrial, eu acho que tem um efeito mais interessante aí na captação dessa energia no processo de exorcismo desse material. Outra pergunta que foi trazida é com relação ao local de se fazer o ritual, né? É questionado se deve-se ter um ritual próprio só para isso, né? Exclusivamente para isso. Olha, na minha casa, eu não tenho um espaço exclusivamente para isso. Então, é um quarto ali onde tem alguns objetos, móveis, e outras pessoas têm que ter acesso, né? O ideal seria, sim, ter um espaço só para isso, de preferência que outras pessoas não ficassem entrando, a não ser pessoas que fossem participar da ritualística, né? Mas, ali lendo o Tratado Elementar de Magia Prática do Papi, tem um trecho onde ele fala a respeito disso, que o operador, não tendo outra opção, pode fazer dentro do próprio quarto. Então ele até dá ali umas dicas, né, de posicionamento no
quarto, dos móveis, né, de uma forma assim prática para realizar ali a operação. Eu busco fazer, eu sempre faço essa operação voltado para o leste, apesar de haver tradição, né, até dentro da própria Kabbalah, mostrando que dependendo da intenção, da consciência angélica com a qual você deseja estabelecer o contato, você muda a direção, você se volta para outra direção. Eu sempre faço voltado para o leste. E uma coisa que eu acho interessante de se observar, né, de se destacar aqui, e que eu pude comprovar de uma forma prática, é que o ideal é se ter o quarto só para isso, pela seguinte razão. Um ambiente onde você está sempre buscando essa conexão com o Deus Criador, buscando sempre essa energia que vem da esfera superior, né? Ela vem sempre se manifestar naquele mesmo local. Então, torna esse local um ambiente puro, um ambiente de uma carga energética sagrada, e mantém esse ambiente livre de interferências ou de energias que possam vir a bisbilhotar ou possam vir tentar interferir em alguma coisa que você venha realizar ali. Então, nas minhas primeiras práticas, né, como era um ambiente, o mesmo quarto que eu faço as operações, não era um ambiente onde eu tinha o hábito de fazer muita coisa. A única coisa que eu fazia nesse quarto durante muito tempo foi um ritual do RMP, que é algo que, tipo assim, pelo que eu entendi, não foi o suficiente, né, para banir qualquer tipo de contato energético negativo ali naquele ambiente. Foi quando eu fui, né, fazendo aquelas experiências, apesar de cometer muitos erros, como eu disse no vídeo anterior, naquela época, né, uma energia negativa se manifestou ali. Então eu acredito que se fosse um ambiente onde eu tivesse já o hábito de recitação dos salmos, né, que são utilizados na minha liturgia, de fazer essa conexão com o Deus Criador ali com mais frequência, com mais tempo, eu acredito que isso não teria acontecido, né? Tem gente que entra para o quarto dos rituais, deve ser sempre mantido muito limpo, isso é uma coisa que não se deve abrir mão, né? O próprio operador deve fazer a sua própria higiene, né? Tem ali uma ritualística de higiene física e espiritual que ele deve fazer antes de entrar no quarto de operações. O quarto de operações já deve ter sido limpo com antecedência. Isso também influencia, né? Porque tudo aquilo que diz respeito à sujeira, poluição, de alguma forma, tem uma correspondência com a impureza. E a impureza vai atrair, então, consciências intrusivas. Então, o ideal, sim, é que se tenha um espaço exclusivo para isso. No caso de não se ter essa possibilidade, o fato de você mantê-lo limpo e fazer ali a preparação, né, com os salmos que vão purificar o ambiente já é o suficiente para livrar esse ambiente no momento ali do ritual, para não sofrer interferência negativa. Outra questão levantada é sobre quantos dias são necessários para se fazer a preparação antes do ritual e o que, na prática, deve ser evitado. Bom, vão haver divergências aí em relação ao tempo, né, que se vai fazer essa preparação. Então, eu tenho um amigo, por exemplo, que pratica o sistema de tritemes do método purista, ele faz ali uns 3 dias de preparação. Eu sigo aquilo que é indicado na clavícula de Salomão, apesar de, né, mas no caso eu faço um sistema adaptado, eu não sigo o método purista, né? Então eu faço conforme a clavícula de Salomão ali, que apesar de lidar com consciências de aspecto negativo, né, que é diferente daquilo que eu busco na minha ritualística, né, que eu busco lidar com a polaridade positiva, eu faço assim mesmo 9 dias de preparação. E eu vejo nesses 9 dias de preparação aí, uma ligação na árvore da vida, né, com o número 9, onde esse número 9 seria ali aquele momento onde eu parto da esfera de Malhut e me posiciono na esfera de Yesod. Então, Yesod é a nona Séfira, né? Estou contando de Keter para baixo, ela é a nona Séfira. Então, os 9 dias de preparação são os 9 dias que me colocam em um estado de purificação para que eu esteja posicionado ali nessa Séfira, para estabelecer essa conexão e estar diante da luz do Criador.
As coisas que eu vejo que devem ser evitadas, que são citadas, né, no Grimório, são aquelas referentes a tudo que leva a um estado de vibração denso. E o que é isso na prática? Tudo o que diz respeito ao ego humano, né? Tudo que diz respeito à vida material. Então, lógico, nós estamos num corpo material, não tem como você sair desse corpo aqui para poder fazer a ritualística, né? O objetivo da ritualística cerimonial não é esse. Então, como você está preso nesse corpo material, tudo que leva a alimentar a sua essência material deve ser evitado. Então, muda-se, por exemplo, a alimentação. Se deixa de ingerir carne, porque é algo que traz a satisfação a esse corpo. Então, carne é algo que traz um metabolismo mais pesado, né? Mais difícil de ser realizado. Então, facilitando esse metabolismo, tornando-o mais leve, vai facilitar essa conexão, essa percepção das energias sutis. A mesma coisa com relação ao sexo. Deve ser evitado durante esse período porque é algo também que está ligado à satisfação de um instinto natural do ser humano. Então, cortando essa satisfação carnal, né, que é algo de natureza densa, está relacionado à matéria, né, à essência humana, então também é algo que vai favorecer essa percepção das energias sutis. Outra coisa, bebida alcoólica, né? Mais uma vez, é algo que altera a consciência, mas altera a consciência de uma forma em que o homem se vê mais conectado a essa essência do ego, né? Você vê que a pessoa que faz a ingestão de bebida alcoólica, ela se vê com mais facilidade de expressar certos hábitos, certos comportamentos que são absolutamente egóicos. Não preciso nem entrar em detalhes aqui, porque eu acho que isso é claro para todo mundo. Afinal, todo mundo que está vendo esse vídeo aqui é adulto, né? Eu devo pressupor. Então, assim, além disso também, evitar de estar em companhias onde se vai falar mal da vida dos outros, né? Onde você vai, se você tiver contato com gente que vem fazer isso, você não interagir também da mesma forma, né? Com maledicência. Não se deve se entregar à ira, deve-se evitar, né, sofrer perturbações emocionais que venham a trazer uma desestabilização, né, um desequilíbrio emocional, para que você não entre então em um estado, né, de energia manifesta em um aspecto denso, né, que seria, por exemplo, você se irritar com alguma coisa e agredir alguém, por exemplo. Isso é uma manifestação de um aspecto denso do ego. Então são coisas que devem ser evitadas. Então eu entendo que o ideal é se fazer um isolamento dentro da medida do possível. Mas como na vida do homem moderno nem sempre isso é possível, na verdade, eu acho que para a maioria das pessoas isso é algo muito difícil de se realizar, né? Porque todo mundo tem que levantar cedo, a maioria das pessoas pelo menos tem que levantar cedo, trabalhar, tem que ter contato com outras pessoas que muito provavelmente não vão estar na mesma vibe que você está e com a intenção que você está. Então, eu acredito que também há muita atividade negativa que busca fazer uma interferência no seu objetivo, provocando algum tipo de desequilíbrio, provocando alguma situação, algum acaso que venha a te tirar desse propósito, né? Ou interferir no seu estado vibracional para que quando você chegue ali no momento da ritualística, você não esteja em uma condição adequada, né? E acaba sofrendo alguma alteração ali, que você não seja tão bem sucedido quanto gostaria, né? Então são coisas que devem ser observadas e você deve também aprender com tudo que acontece durante esse período para que você consiga evoluir então nesse aspecto. Então, quando você ver determinadas situações que possam vir a ocorrer, você consiga prever aquilo que você não deve fazer, aquilo que você não deve dizer, para não suscitar eventos ou situações, né, de relação com outras pessoas, enfim, que venham a acarretar num insucesso da operação. Outro questionamento que foi levantado foi o quanto se pode sentir da presença angélica, né, como se pode saber que o pedido foi atendido. Bom, isso é uma coisa assim, muito particular, né, de cada indivíduo, né? Muita gente, isso vai depender da capacidade ou do desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento atual
da pessoa na sua habilidade mediúnica, né? Bom, eu no começo eu não sentia nada, né? Igual eu já falei num outro vídeo aqui. E com o tempo que eu fui praticando o ritual do RMP, eu consegui começar a sentir umas energias que estavam circulando meus braços, minhas pernas. Era como uma espécie de uma eletricidade, mas não uma eletricidade que incomoda, porque eletricidade, se tomar choque, incomoda, isso é óbvio, né? Mas não era algo que incomodava, mas era algo muito interessante, por sinal. E com o passar do tempo, aquilo foi se intensificando, né? Até chegar no ponto de eu fazer o primeiro ritual que eu fiz, eu não senti ali uma coisa assim muito forte, mas eu senti um bem-estar. E foi o que eu percebi que eu tinha sido bem sucedido ali naquele ritual. E esse bem-estar foi muito notável, né? Da mesma forma, quando eu tive contato com uma energia negativa, eu senti muito mal-estar. Foi uma energia muito densa e muito pesada, como eu também já citei no outro vídeo. Então você percebe a manifestação dessas energias de uma forma energética. Elas impactam no seu ser. Eu gosto muito de usar o exemplo de colocar a mão no gelo, você sente o frio, né? Você sente contato com aquela energia do frio. Você chega a mão, por exemplo, perto do fogo, você vai sentir o calor, até se tocar você se queima. Então é uma energia que entra em contato com o seu ser e você percebe, você tem a sensação daquela energia se aproximando. Você consegue ter a sensação se ela é positiva ou negativa, né? Se te faz se sentir bem, você vê que é algo positivo. Se te faz se sentir mal, óbvio que é negativo, né? Então tem gente que vai conseguir ter visão deles, né? Não é a visão com os olhos físicos, é uma visão mental, espiritual, né? Trata-se muito disso como sendo uma tela mental, né? Onde se vê ali claramente, outras pessoas vão ver em partes, em vultos. Eu, por exemplo, eu tenho a visão na taça com a água da arte como se fosse uma névoa, uma luz que aparece, pulsa, se movimenta. As minhas visões até o momento têm sido dessa forma. Você também vai conseguir ver manifestações muito sutis no seu dia a dia, né, que podem vir a acontecer. Igual eu já até citei num vídeo que foi muito interessante, onde eu fiz um ritual, fiz um pedido, e num determinado momento, eu cito lá até porque que eu relacionei dessa forma, eu senti que tinha sido isso. Também, que eu contei até um vídeo que tem uma peninha aí, segurando uma peninha na mão. Então, assim, você vai ver percepções das mais variadas formas, né? E vai ter aqueles que, tipo assim, vão aconselhar, porque eu também acho interessante, que você exercite bastante essa mediunidade, busque bastante o desenvolvimento dessa mediunidade no sentido de facilitar essa conexão ao ponto de estabelecer um diálogo o mais fluido possível. E se você ainda não se vê com essa habilidade tão desenvolvida, você pode, por exemplo, fazer uso de um oráculo. Tem gente que sabe usar as cartas do tarô para isso. E também, eu, por exemplo, faço uso de runas nórdicas do Elder Futhark, quando eu desejo assim, uma resposta mais imediata. Mas geralmente quando se faz um contato angélico ali, você sente essa energia de uma forma muito potente. Assim, eu particularmente sinto isso. É algo que é externo, não é algo que é de dentro, é fruto da sua cabeça. Porque eu nunca espero que aquilo aconteça da forma que acontece. Então tem-se muito a ideia, assim, a propagação da ideia de que como a gente cria uma expectativa baseada no arquétipo que a gente conhece pela literatura, e a gente acaba sendo enganado pela nossa própria mente, né? Porque a gente tem aquela expectativa daquela manifestação seguindo aquele modelo arquetípico. Mas, pela experiência que eu tenho, a manifestação nunca é esperada. Assim, eu nunca tenho essa manifestação conforme aquilo que eu já li ou que eu ouvi. Depois que ela se manifesta, eu vou tentando estabelecer alguma relação com aquilo que eu já aprendi, aí sim eu consigo ver alguma coisa. Mas eu nem sempre estou esperando nada. Às vezes eu estou esperando uma coisa totalmente diferente, eu estou esperando uma manifestação física, que eu veja, né? Uma forma humanoide, venham conversar comigo. Mas os anjos não têm forma humanoide. O mundo espiritual não tem forma, o mundo da forma é aqui. Então quando você vê um anjo com uma forma humana, isso é uma forma que é da sua cabeça, né? A humanidade é que humaniza o espiritual. E uma coisa que eu acho interessante aqui também falar a respeito é sobre o uso de enteógenos, né? Porque tem gente que usa os enteógenos para fazer rituais, assim, muita gente na verdade.
em diversas tradições, não só em magia angélica, né? Principalmente magia xamânica. Mas uma coisa que eu vejo, assim, até de relatos de amigos próximos, é que você vai encontrar todo tipo de gente, todo tipo de organização que faz o uso dessa ferramenta, né, do enteógeno como ferramenta, para facilitar o acesso às percepções sutis, espirituais, e faz o uso de uma forma indiscriminada, né, sem tanto conhecimento a respeito. Então já tem gente que eu conheço que vai em aldeias indígenas, então os xamãs ali fazem toda uma ritualística que leva horas, né, de preparação, ninguém passa mal, né, todo mundo toma aquilo ali, dá tudo certo, tem um resultado interessante, cada um ali dentro daquilo que está buscando consegue ter as suas percepções. E eu particularmente não faço uso de enteógenos, não porque eu seja contra, não é isso, né? Na verdade, o enteógeno eu vejo também como uma ferramenta que pode facilitar muito a percepção de energias sutis. Eu não faço porque eu venho fazendo as minhas experiências para desenvolver essa minha habilidade e eu quero ver até onde eu vou conseguir chegar fazendo as práticas, as ritualísticas, me exercitando, até onde eu vou conseguir estabelecer um contato o mais claro possível. Eu tenho esse objetivo, mas isso sou eu, né? Então tem gente que quer facilitar a coisa, então faz o uso dessa ferramenta, né? Não de forma indiscriminada, isso não é para uso recreativo, né? Apesar de que tem gente que já vai por essa via de praticamente um uso recreativo, né? Eu não aconselho isso. Não é indicado para pessoas que já têm um histórico de problemas, né, psicológicos ou psiquiátricos. Gente que já tem ansiedade, eu não acho que seja uma boa ideia fazer uso de enteógenos. Não sei se são todos eles que vão despertar uma ansiedade, não sei dizer isso. Não é algo que eu tenha me aprofundado a respeito, porque não é algo que é do meu interesse no momento. Mas sim, é uma coisa que pode facilitar também. A outra pergunta que foi trazida foi com relação aos anjos do Shem Hameforash. O que eu compreendo é que o Shem Hameforash literalmente, numa tradução livre, é o nome explícito de Deus. E esse nome explícito de Deus, como eu já trouxe em outro vídeo aqui, ele é um nome que, através de um método, né, cabalístico, ele foi obtido ali das escrituras do capítulo 14 do livro de Êxodo, né, o Shemot, né, como é conhecido, o livro dos nomes, que na verdade o nome do livro é esse, Shemot. E foi tirado ali do capítulo 14, versos 19 ao 21. Então, através de um método ali, onde se extrai uma letra de cada versículo, chegou-se a uma virtude e adicionando-se a terminação El ou Ya ali, se obtém uma personificação angélica dessa virtude que exerce a vontade do Criador ou com a qual o homem pode estabelecer um contato. Então elas estão codificadas nos salmos, nas escrituras. E quando se recita, por exemplo, um salmo, você estabelece um contato com uma virtude específica desse nome, desse Shem Hameforash, de uma forma oculta ali naquele texto. Então existem ritualísticas que você, sendo conhecedor desse nome, dessa personificação angélica, você consegue estabelecer um contato direto com ela, né? É possível fazer isso também. Eu nunca fiz uma ritualística voltada nesse sentido direto, mas como a gente faz o uso dos salmos na ritualística de invocação angélica, pelo menos dentro desse sistema salomônico ali, que eu sigo pelo modelo da clavícula de Salomão, você acaba estabelecendo um contato com essas personificações angélicas ao recitar os salmos, né? Essas hierarquias angélicas são invocadas à presença do operador no momento da ritualística. E através da presença dessas consciências angélicas, o mago se vê ali imbuído então de atributos divinos para estabelecer um contato seguro e buscar ser atendida e manifesta a sua petição. Eu fico por aqui, a gente se vê. Até mais.